maiores aliadas dos Guerreiros Z em Dragon Ball, eu tenho certeza que já quis provar uma enquanto estava assistindo. Pois é, eu tô falando das sementes dos deuses. Mas afinal, como é que elas funcionam? Qual o sabor? Elas podem curar qualquer doença, qualquer ferimento? Elas são infinitas? Quem criou essa semente? Eu vou responder tudo hoje. O sabor eu não sei, mas vamos responder tudo. Vamos lá. Renet Trunks, Peter aqui. Sempre que a luta é pauleira, porrada mesmo, a galera dá uma passada no cafofo do Mestre Karen pra poder pegar algumas sementes dos deuses pra levar pra batalha. Percebe isso? Muitas vezes são elas que salvam o dia, né? Dando aquele up nos Guerreiros Z pra continuar lutando. Coisinha gostosa, aquele feijãozinho. Só que nem sempre é assim. Às vezes quem come essa semente na batalha são os próprios inimigos. Já já eu vou explicar pra vocês quem é o Mequetrefe que fornece pra eles. Sim, eles têm um fornecedor também, rapaz. Sempre que tem alguma coisa ruim tem fornecedor. Mas antes de contar pra vocês, se inscreve no canal. Vocês não gostam de saber essas coisas maravilhosas, triviais. Você não sempre se perguntou, vamos dizer que você nunca se perguntou isso, indo pro trabalho, numa reunião de trabalho, sabe, alguma coisa, sendo na NASA. Pô, comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal, ativa o sininho. Preparado? Então, sem mais enroleixo, eu não tô de enrolação, mas vamos lá. Vamos logo entender de uma vez por todas como é que funcionam essas sementes, ok? Quem criou a semente dos deuses foi o Mestre Karen. É conhecido também como feijão senzu. Ela não é uma semente de abundância, ou seja, não tem muita semente dessa por aí. O cultivo dela é muito demorado, demora muito pra poder colher. Por isso que não dá pra chegar na Torre Karen e sair de lá com um saco de semente nas costas. Não é simples assim. Bom, o Mestre Karen ele costuma ter poucas sementes com o passar do tempo. Lógico, né? Além da demora para produção, como eu falei para vocês, demora para coletar essas sementes, os Guerreiros Z estão lá, sempre pegando um pouquinho. Então vai passando o tempo, demora para sair, os Guerreiros Z estão pegando tudo, fica sem. E aí, por ser limitada, ou seja, acabar rápido, tem que saber a hora exata de comer para não desperdiçar na batalha, concorda? Afinal, a semente pode mudar totalmente o resultado da batalha se for usada na hora correta, ou seja, é um boost. É meio que um comprimidinho do mal, né, com essa semente. Muito feio fazer isso, hein? Vê lá, hein? E como eu falei, produzir a semente leva tempo. Por isso, algumas vezes o Goku teve que esperar dias para poder comer uma semente e se recuperar dos ferimentos que teve na luta contra o Vegeta. A primeira aparição delas foi no episódio Os Benefícios da Água Sagrada. Aquele que o Gokuzinho sobe na Torre Karen para pegar a Água Sagrada. Quando o Goku acorda e sente o cheiro de comida, ele sai correndo. Mas o Mestre Karen joga só uma sementinha para ele. Um feijãozinho, né? Que na hora deixa o Goku pistola. Ainda mais o Goku, que dá um prejuízo, tudo quando é rodízio que vai, né? Ele chega no rodízio e fala, tô aqui pra dar preju. E ele dá mesmo. Só que para surpresa dele, aquela sementinha deixa ele totalmente satisfeito. E olha que pra deixar o Goku satisfeito tem que ser a sementinha do João e pé de feijão, porque eu vou te falar, tem que crescer ali dentro, né? Bom, mas o Mestre Karen explica que aquela é a semente dos deuses ou o feijão dos ermitões. Depende da tradução, ok? Uma semente é capaz de sustentar uma pessoa por 10 dias. Olha isso, rapaz! Segundo o Yajirobe, né, que chegou até a passar mal por ter comido muito de uma vez, a semente tem gosto de peixe. Pois é, eu não provei, não sei realmente o sabor que tem, mas até onde se sabe, sim, o sabor é peixe. Está respondido também essa, hein? Aí sim. Mas calma lá, galera, não é só pra deixar a pessoa de barriga cheia por dias que essa sementinha serve, não. Claro que não. A semente tem propriedades curativas, podem deixar o corpo de quem come com 100% de validade de novo em folha. Mesmo depois de ter lutado por horas ou dias. Além disso, ela cura ferimentos gravíssimos, como foi o caso do Gohan, que já teve o pescoço quebrado na luta contra o Rekumi, ou quando o Yanti já teve o pescoço perfurado pelo Dr. Maki Gero. Sem contar as diversas vezes que esse feijãozinho foi capaz de recuperar a energia dos guerreiros para voltarem a lutar de novo. Isso acontece frequentemente, né? E a semente dos deuses também já foi útil para os vilões de Dragon Ball. Falei pra vocês, como por exemplo, o Cell que recebeu uma semente pra poder continuar lutando contra o Gohan. Quem que é o louco que deu uma semente pro Cell, hein? Bom, não vou falar nada. É, tá bom. E também quando o Moro, todo ferrado depois de lutar, recebeu uma sementinha pra se recuperar. Eu preciso falar quem foi a Anta que deu essa semente pros dois. Ah, tá bom, vou falar. O Goku, galera, como é que pode isso? E aí vem gente falar, o Goku é um mestre, é um estrategista, é impressionante como ele é um gênio. Porra, o Goku é gênio, rapaz, fala a verdade. Tu vai dar uma semente pra um vilão, você recupera aí, eu sou muito honesto. Não, Pedro, ele é honesto. Não, não é honesto não, cara, isso é burrice, ok? Mas vamos lá. Tu me respeita que eu não sou teu irmão. Fica com raiva minha não, o que é isso? Nós somos amigos. Se você estivesse aqui agora, eu te dava um abraço. Aqui, ó, sinta-se abraçado aqui, ó, pronto. Enfim, mas mesmo sendo muito útil, incrivelmente eficaz, a semente ainda não é perfeita. Ela tem algumas limitações que já foram mostradas durante o anime. Sim, uma dessas limitações, pelo menos até agora, é que ela não recupera membros perdidos durante a batalha ou cicatrizes. Pelo menos até agora não aconteceu nada do tipo. Caso contrário, as caudas dos Saiyajins teriam crescido de novo. Tô certo ou tô correto? O que você acha?
A não ser que só funcione se comer a semente na hora exata, né? Mesmo assim, não tem exemplos em Dragon Ball que provem isso. Outra limitação das sementes dos deuses são as doenças. A gente tem o exemplo do Goku que ficou doente do coração e, mesmo comendo uma semente, acabou morrendo. Ok, pode ser que tenha sido só essa doença específica ou não, mas é o que a gente tem até agora em relação à eficácia. Como eu tô falando, a eficácia da semente, quando o assunto é doença. Mesmo assim, as sementes dos deuses são uma mão na roda na vida dos guerreiros Z. Pô, imagina tu ter um negócio desse, né? Tanto faz se é pra você se recuperar na batalha, lógico que ela tem um efeito quase imediato, ou pra manter os treinos excessivos quando é necessário. Talvez ela não tenha aparecido com tanta frequência quanto aparecia antes, mas elas ainda estão presentes. Com certeza vão ajudar a salvar o universo. Mais uma vez, pode anotar. Ou destruir, né? Dependendo de quem comer. Ou dependendo também de quem que vai ser o cara que vai dar pra algum vilão. Vou falar nada e deixa pra você pensar. Agora confessa pra mim, já teve vontade de comer uma semente dos deuses? Em que ocasião você teria comido uma semente dos deuses na sua vida? Comenta aqui embaixo, vamos ver quem tem a resposta mais criativa que eu vou dar coraçãozinho. Valeu, galera, tamo junto pra caramba, bom demais esse tipo de vídeo com vocês. Se inscreve aqui, ativa o sininho e tamo junto. Jornada eterna, rumo ao infinito, junto com você, falando sempre de nerdice. Não é bom? Tamo junto, até a próxima, valeu, fui!